Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô. E no vídeo de hoje eu vou ensinar uma jogada que mostra o passado. É uma jogada específica para o passado. Antes de começar a jogada, vim fazer um adendo de que eu estava afastado por conta de um acidente. Eu não consigo movimentar muito bem essa mão ainda, então fica inviável embaralhar. Inclusive, aquele embaralhamento estilo poker, né, que a gente faz dessa forma com as cartas, eu não consigo porque eu não tenho força nessa mão. Até o embaralhamento, ele é bem lentificado, bem dificultoso para mim. Tem que embaralhar ele bem devagarzinho por conta disso. Tô recuperando aos poucos o movimento das mãos, né? Tem ainda algumas marcas, algumas cicatrizes, né, do meu acidente. Mas acredito que logo, logo, ainda sinto muita dor. Acredito que logo, logo vou estar 100% utilizando a minha moto. Até um pouco inchada comparada com a outra, né? Mas vamos lá, o que importa é que estou retornando aos poucos com vídeos no canal com o intuito de propagar o conhecimento que eu adquiri. Lembrando, sou profissional? Não me considero um profissional. Eu sou tarólogo, até faço leituras, tá? De cartas. Eu vou deixar sempre o meu Instagram aqui embaixo para provável leitura, para provável consulta, se alguém tiver interesse. O foco do canal é repassar o conhecimento. Eu tenho a verdade absoluta? Não, não tenho a verdade absoluta. Apesar de que em algumas jogadas muitas pessoas falaram do que aquilo que eu joguei aconteceu com a pessoa, né? Então teve bastante correlação. Vamos lá. Essa jogada é uma jogada para ver o passado. Pode ser um passado do seu emprego, porque você perdeu aquela promoção, pode ser um passado da faculdade, o que aconteceu que te fez desandar da faculdade, pode ser um passado do relacionamento, o que aconteceu nesse relacionamento que não está mais dando certo, né? Então é uma jogada específica para ver o passado. Então eu vou dar duas ou mais exemplos aqui. Então, primeiro momento é embaralhar as cartas, né? Esse deck que eu estou usando é o Tarô Cigano para iniciantes. Já mostrei aqui no canal. Ele vem com palavras-chave nas cartas que facilitam quem está aprendendo a jogar o baralho cigano de forma mais efetiva, não ficar tanto tempo parado em livros, você já vai direto para a prática. Apesar de que é uma síntese, né, um resuminho, porém te dá bastante start, bastante feeling através desse resuminho para você conseguir interpretar. Então vou cortar o baralho e vamos lá. A primeira carta é um ponto negativo do seu passado. Que passado? Eu vou dar um exemplo de um relacionamento, tá? Tem uma cliente minha que chama Tamires, ela está em um relacionamento dela com um namorado. Só que o relacionamento era bom. E agora o relacionamento está conturbado, está tendo vários problemas, né? Então ela quer saber um ponto negativo do relacionamento passado e aqui é um conselho, né? O que que ela podia fazer para melhorar o relacionamento e não deixar chegar aonde está. Então, essa é uma jogada muito para saber aonde erramos, no que erramos e como nós podíamos ter melhorado. Porque nós aprendemos com o nosso erro, né? Nós evoluímos com os nossos erros. Então vamos lá. A primeira carta é um ponto negativo do passado. A pergunta foi o relacionamento. Apesar do relacionamento estar atual, né, o passado foi melhor e começou a desandar. Então, um ponto negativo é a carta da cobra. A carta da cobra já é uma carta muito negativa por si própria, tá? Uma carta que fala muito de inveja, é uma carta que fala muito de língua comprida. Então, o relacionamento dela, né, foi se decaindo por conta de inveja de outras pessoas, por conta de situações em que ela se colocava e ela não sabia ficar quieta, né? A Tamires, ela não sabia ficar calada. Tudo que acontecia no relacionamento, ela abria para as pessoas, né? Dando essa abertura ou mostrando como o relacionamento dela está. Essas coisas, essas forças externas atrapalharam de forma efetiva o relacionamento dela. E como ela podia ter mudado isso, tá? É a carta do cavalo. A carta do cavalo fala de notícias, de movimento. Era ela ter ficado mais resguardada. Era ter falado menos sobre o relacionamento dela. Ela ter se exposto menos. Ela ter
tido a inteligência emocional de guardar alguns detalhes e algumas coisas, algumas nuances da relação. O que eu interpreto de forma pessoal, tá? Isso aqui é uma combinação que veio na minha mente. É que acontecia muita coisa no relacionamento que não precisava ser compartilhado. E às vezes o relacionamento está se decaindo e se decaiu por influências de outras pessoas, não foi nem por conta dela, tá? Outras pessoas influenciaram diretamente nesse relacionamento. Então, esse é um exemplo de uma jogada do passado. Ai, mas e se eu quiser saber agora a parte do presente? A gente faz uma outra jogada. Lembra que uma consulta, a gente vê vários aspectos da personalidade, da vida dessa pessoa. A gente não vê um aspecto só. Então aqui é uma jogada para o passado, é uma jogada bem legal para começar um jogo, né? Para você começar uma leitura de tarô, uma leitura de Lenormand, de baralho cigano para uma pessoa. Agora eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma amiga que o nome dela é Vanessa, ela tá na faculdade e em algum momento da faculdade tá acontecendo situações com ela, né, que hoje ela não está suportando mais frequentar a faculdade, ela pensa em desistir a todo momento. Então é uma jogada do passado. A gente vai ver um aspecto negativo dela que levou às consequências de hoje do passado da faculdade e vamos ver uma carta de conselho, o que ela poderia ter feito para ter melhorado isso, tá? Significa que se ela fazer isso agora, tudo vai mudar? Não, gente, o passado já aconteceu. Às vezes a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue, né, diminuir as consequências que esse passado nos está causando ou nos causou. Né? Mudar o passado a gente não consegue, infelizmente, a gente não tem esse poder. Então, um ponto negativo, tá? O que aconteceu com ela na faculdade para que ela chegasse a esse limite. E aqui uma carta de conselho, o que ela poderia ter feito naquele momento. Então, Vanessa, nossa, a carta do caixão, tá? A carta do caixão é uma carta que fala também de final de ciclo e você não deixou um ciclo da sua vida totalmente para o passado. Você iniciou um ciclo novo, que é um início da sua faculdade, porém você deixou uma parte da sua vida para trás e você não esqueceu dessa parte, você ficou muito ligada a ela, muito ligada a amigos, muito ligada a bens materiais, muito ligada a coisas que você deixou de lado para você dar entrada, para você começar na faculdade. Então, esse pensamento seu de apego com coisas passadas, com bens materiais, com pessoas, com lembranças, esse apego contínuo de que você mudou de vida, de que sua vida antiga às vezes era mais confortável do que a que você está tendo atual por conta da faculdade, fez você ficar, né, nesse lugar de que você não está mais gostando da faculdade. E um conselho para Vanessa seria, né, o trevo de quatro folhas, né? É um símbolo de sorte. Aqui fala de tropeços e desorientações, mas geralmente eu considero essa carta como sorte, tá? A carta que eu considero negativa é a carta paus e pedras. A carta do trevo de quatro folhas eu discordo totalmente da interpretação desse baralho. O trevo de quatro folhas fala que você está sendo privilegiada, que você está em uma situação de privilégio, de que você não tem que ficar resguardando coisas antigas, tá? De que realmente você deixou muita coisa de lado, você realmente deixou de acompanhar, de ficar perto de muitas pessoas, você mudou totalmente sua vida, você deixou tudo isso de lado, porém você está em um lugar privilegiado que muitas pessoas gostariam de estar, que é em um curso superior de uma faculdade, às vezes uma faculdade muito bem conceituada, que vai te dar um retorno maravilhoso. Então, o que fez a faculdade sua ficar esse inferno astral?
foi você ficar apegada às situações do passado. O que você poderia ter feito? Você poderia ter dado valor, ser grata por aquilo que está acontecendo e de que isso é o momento. Você abandonou muitas coisas, sim, às vezes um emprego, às vezes a sua casa, às vezes amigos, mas você vai conseguir coisas novas, você vai ter novas conquistas, você vai ter novas oportunidades e você vai ter meios de ganhar aquilo que você perdeu às vezes em dobro, concluindo a faculdade com um salário um pouco melhor, com um emprego um pouco melhor, talvez aquele emprego dos sonhos, que é aquele emprego que você tem sonho de ter aquela profissão, você conseguiria. Agora a minha última jogada, tá? Eu tenho um amigo, obviamente são todas jogadas fictícias. O nome dele é José. O José, ele trabalha em um supermercado e ele não conseguiu a promoção dele. Ele queria saber que erros que ele cometeu que ele não conseguiu a promoção. O que aconteceu com o José que ele não conseguiu essa promoção dele? Lembrando que é uma jogada do passado. Então é uma jogada ótima para você iniciar uma consulta, tá? Tem outras jogadas aqui, jogadas de 3 cartas, jogadas de sim ou não, jogadas para o futuro, jogadas para o amor. Pode usar o tarô para essa jogada. Então, o José, um ponto negativo do passado dele, do passado relacionado à promoção, a gente tem que fechar bem, tá? Relacionado à promoção do emprego e um conselho que, se ele seguir esse conselho, ele conseguiria a promoção. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende o porquê aconteceu, mas aconteceu. Então, se a gente tiver essa oportunidade de ver aonde erramos, talvez não erraremos novamente, né? Então, aqui a carta do José é a carta da árvore. A carta da árvore fala de sorte, de abundância, tá? De vitalidade, mas também fala de raízes. Ele ficou muito enraizado em um setor ou ficou muito enraizado em uma ideia. Ele ficou estagnado. É uma carta, tá? Por mais que a carta seja positiva, essa casa a gente tem que levar em conta que é uma casa negativa. Então, todas as cartas, seja do tarô, seja as cartas, né, do baralho cigano, tem a dualidade, pontos positivos e pontos negativos. Então, um ponto negativo é que a árvore é uma coisa estagnada, uma coisa parada, uma coisa enraizada. Então, o José provavelmente ficou parado em um ponto, estagnado, ou querendo aprender somente uma função no trabalho, no supermercado dele, que ele deixou de lado outras coisas que poderiam aparecer, tá? Então foi isso que contribuiu para ele não conseguir a promoção. Ele ficou muito estagnado ou ficou muito parado, ele talvez não tenha se destacado de alguma forma, ou então ele ficou somente em um setor, contando com a promoção daquele setor, que isso acontece, né? Tem várias oportunidades em setores diferentes em um mercado de trabalho e ele ficou focado apenas em um lugar. Talvez isso tenha, né, acarretado a não promoção dele. Isso é uma possibilidade, não é verdade absoluta, tá bom? E aqui a carta da estrela. A carta da estrela é uma carta muito positiva, porém a gente vai trabalhar com aspecto de conselho, tá? Então, assim, o que ele devia ter feito? Ele devia ter escutado a intuição dele naquele momento, ele deveria ter agido mais, demonstrado mais, ele devia ter se mostrado mais, não ficar tão apagado. A estrela brilha, a estrela é luz. Ele devia ter se destacado mais, seja lá qual setor que ele gostaria. Então ele teria que ser visto. Aqui fala que ele ficou muito tempo enraizado, muito tempo estagnado. Então o que ele deveria ter feito? Se destacado de alguma forma. Ele teria que ser visto. Ele tinha que mostrar que ele era melhor, nem que seja na área que ele estava estagnado, mas ele tinha que mostrar que ele era uma melhor opção para a empresa escolher ele para esse trabalho, para essa promoção. Então a carta da luz fala, a carta da estrela fala muito de luz, para você mostrar o seu brilho, para você mostrar, né, que você é capaz, que você é apto, né? É uma luz de orientação. A carta da estrela é uma carta muito positiva. Então aqui para o José eu falaria, José, resumindo aqui, você ficou muito estagnado, muito parado em uma determinada função, em um determinado setor, você não se destacou de forma alguma
E o conselho para você era para você se destacar, para você brilhar de alguma forma, mostrar para as pessoas que você está apto a exercer aquela função. Então, essa jogadinha que eu tenho para vocês de 2 cartas é uma jogada para ver o passado. Lembrando que uma consulta de tarô, a gente não faz uma única jogada, tá? A não ser que você vai fazer o Grand Tableau, que é uma mesa real que você utiliza todas as 36 cartas do baralho cigano, que não é o caso aqui, né? Até eu tenho uma dificuldade para abrir porque eu preciso de um espaço muito grande para abrir todas as cartas do baralho, então um baralho mais pequenininho, para que eu consiga fazer essa abertura. Bom, vou ficando por aqui, conto com a colaboração de vocês, deixa o joinha se gostou. Vou tentar disponibilizar todos aqueles downloads que estão fora que ficaram fora por algum motivo. Gente, não sei o motivo do download não tá funcionando, mas infelizmente é assim, a gente coloca o link e às vezes o YouTube retira o link, porque dá como direitos autorais de algum outro autor ou algo do tipo. Vou ficando por aqui, peço que deixem o joinha e o comentário se vocês gostaram. Se quiserem uma leitura, né, particular, me chama no Instagram, a gente conversa e a gente marca, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau, tchau, até mais.